Boa tarde. Começa agora a reunião ordinária da Comissão de Turismo para discutir o tema Polo Sebrae de Turismo de Experiência. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos os presentes, público que nos assiste através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, toda a comunidade capixaba, em especial todos os servidores da Assembleia Legislativa, todos os visitantes que estão aqui nesse momento, que fazem acontecer essa reunião da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa. Nós cumprimentamos a deputada Janete Sá, que se encontra presente, é uma das integrantes de nossa comissão, juntamente com o deputado Zé Preto, em que está sempre presente, colaborando com a realização de todos os nossos trabalhos e a apreciação de todos os projetos. Nós agradecemos a presença de todos os visitantes, em especial da convidada Silva de Paula, que está presente, representando o gerente adjunto de atendimento Sebrae em Vitória, na pessoa na qual nós convidamos a fazer parte da mesa, por favor. Renata Agostini Vesco, assistência técnica da diretoria do Sebrae, também nós convidamos para fazer parte da mesa. A doutora Elisângela Cose é consultora e veio aqui gentilmente nos brindar com a sua presença e também em nome da Academia Espírito Santense de Poetas, Trovadores, de Artes aqui do Espírito Santo e também de todas as escritoras do Estado do Espírito Santo, fazer a entrega solene de um exemplar de um livro de sua autoria. Por favor, doutora. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Turismo e Desporto. Cumprimento os colegas deputados aqui presentes e, desde já, nós agradecemos todos os senhores e senhoras representando as instituições que se fazem presente. Senhora Renata Agostini Vesco, assessora técnica da diretoria de Sebrae do Espírito Santo, senhora Silva, que já se encontra presente, e gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O presidente do Clube de Caça Desportiva Subaquática, Leonardo Lares, que está aqui presente. E todos os senhores e senhoras, em especial também a comissão organizadora da corrida da Polícia Penal, que vai acontecer agora dia 14 de dezembro. E nós gostaríamos de chamá-lo aqui para você fazer o convite publicamente a todos os cidadãos capixabas, através da TV Assembleia, sobre esse grande evento que vai acontecer. Tá ok? Eu passo a palavra ao deputado Janete Sá para fazer algumas considerações iniciais. Não? Vamos fazer a entrega desse exemplar do livro escrito pela doutora Elisângela, para que nós possamos liberá-la, inclusive, para exercer sua profissão. Tá certo? Acredito que ela não tem o tempo disponível para ficar com a gente aqui durante a realização de toda a comissão. Então, assim, nós agradecemos a sua presença e franqueamos a palavra a você com relação a você falar sobre essa obra de sua autoria e esse ato simbólico que você está fazendo a apresentação e a entrega para a gente aqui. Muito obrigada, deputado. Meu nome é Elisângela Coser, sou profissional da área da saúde, especialista em saúde pública, urgência e emergência e estética avançada e dermatológica. Agradeço ao deputado Wellington pela oportunidade de estar aqui na entrega deste livro, Esteticamente Saudável, né, que é um chamado pós-Covid-19 para a saúde mental. Afinal, por que estamos ficando careca? E vamos ler. Tem um exemplar autografado para você e tem um autografado para você e tem um para Janete também. Janete, o doutor Cláudio Amorim falou muito bem de você e quando eu falei que estava aqui, ele falou, leva o exemplar dela também. Então, tá aqui. Só não deu tempo de autografar, porque ele me avisou 15 minutos antes. E muito obrigada pela oportunidade. Acredito que a questão da saúde mental, saúde estética, bem-estar, é um problema de saúde pública, principalmente a tricologia. Nós temos entre ela a alopecia areata, que é a queda de cabelo regeneralizada num determinado local, justamente por
problemas autoimunes, ansiedade, depressão, então está em alta. E o livro é esse trocadilho, né? Esteticamente saudável, chamando para essa realidade. Muito obrigada, deputado. Gente, vamos dar uma salva de palmas para a doutora Elisângela. Eu gostaria, em nome de toda a comissão, de nossa equipe, da Assembleia Legislativa, da Sociedade Capixaba, de todos os presentes aqui, agradecer esse presente simbólico, que vai fazer muita diferença para mim, né, gente? Janete chega ganhando presente já, né? Doutor Claudinho, meu amigo de muito tempo. Nós gostaríamos de anunciar também a presença de Bruno Emílio, do SENAC, uma pessoa extraordinária que nós tivemos o privilégio de conhecer, né, diante das reuniões que nós vamos e do comprometimento que ele tem com a política pública, principalmente do turismo. Então, parabéns pela sua atividade, por tudo que você tem feito e a diferença que você vai fazer com a sua ação para o turismo e para as instituições capixabas. Seja sempre bem-vindo aqui na comissão, qualquer uma sugestão, cobrança, proposta de lei é sempre bem-vinda, tá bom? Também agradecer a presença do William Alves, do Sebrae, que ele é analista, não é isso? Muito obrigado pela presença, pelo acompanhamento. A Liane Freitas Moreira, do Sebrae, é coordenadora, não é isso? O Bruno Emílio, nós já falamos, e de uma forma especial o Ângelo Neves, ele que hoje está fazendo aniversário. Ele trouxe um bolo para ser comemorado aqui pela comissão. Então, assim, muito obrigado, tá, Ângelo, pela pessoa maravilhosa que você é, por tudo que você tem nos ensinado sobre o turismo, a respeito dos guias de turismo, a respeito dos destinos do Estado do Espírito Santo e as necessidades que o turismo tem. Eu solicito à secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Convite recebido do PROCON estadual em parceria com as entidades do trade turístico para o evento Compra Segura, sobre boas práticas de aquisição, fiscalização e responsabilidade compartilhada na cadeia de fornecimento, no dia 20 de outubro, 14 horas, no auditório do Senac Beira-Mar. Convite recebido da Brasel, Espírito Santo, para participar da abertura do evento Roda de Boteco, edição Venda Nova do Imigrante, dia 24 de outubro, em Venda Nova do Imigrante. Convite recebido do Sebrae para participar da palestra Turismo, Gestão e Negócios, dia 29 de outubro, às 18 horas, no Hotel Praia Sol, em Nova Almeida. Convite recebido do SENAC para apresentação do projeto integrador do curso técnico em Guia de Turismo com o tema Conexões Locais, Turismo de Base Comunitária em Foco, no dia 4 de novembro, a partir das 18h30, no Hotel SENAC Ilha do Boi. Convite recebido do Sistema FEComércio Espírito Santo para participar da oficina preparatória do programa Vai Turismo, dia 12 de novembro, a partir das 9 horas, no Hotel Senac Ilha do Boi. Ofício recebido da deputada Janete de Sá, justificando sua ausência na reunião desta comissão no dia 14 de outubro de 2025, para atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia. Proposições recebidas. Projeto de lei número 133, de 2024, de autoria da deputada Irine Lopes, que a ementa institui a política estadual de estímulo ao futebol feminino no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 214, de 2024, de autoria da deputada Irine Lopes, que a ementa altera a lei 9.366, de 21 de dezembro de 2009, que institui o programa Bolsa Atleta Capixaba. Projeto de lei número 134, de 2024, de autoria da deputada Irine Lopes, que institui a política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte e dá outras providências. E o projeto de lei número 789, de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que a ementa dispõe sobre diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 366 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que a emenda altera dispositivo da Lei 12.017, de 21 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a denominação e consolida a legislação em vigor referente à criação de rotas turísticas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relatoria, deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 502, de 2024, de autoria da deputada Irine Lopes, que a emenda acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 2019, conferindo ao município de Vila Pavão o título de capital estadual da cultura popular. Relatoria do deputado Coronel Wellington. Proposições baixadas de pauta não houve no período, proposições sobre estradas não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Nesse momento, nós vamos fazer a distribuição dos projetos de leis recebidos. Projeto de lei número 133, 2024, vou avocar para a minha relatoria. Projeto de lei 214, 2024, encaminho para a deputada Janete Sá. Projeto de lei número 134, 2024, vou avocar para a minha relatoria. Finalizados os projetos. Projeto de lei 789, 2023, encaminho para a deputada Janete Sá. Antes de passar a ordem do dia, nós vamos fazer aqui, quebrar o protocolo, chamar aqui os representantes que estão promovendo a corrida da Polícia Penal para vir aqui, fazer a entrega oficialmente da camisa e fazer o convite a toda a sociedade capixaba através das mídias sociais da TV Assembleia. Agradecemos também a Cida Bretas, né, que é representante do agroturismo de Afonso Cláudio, está sempre presente em todas as feiras e está presente aqui na comissão, porque ela é um importante ícone, juntamente com outras pessoas e lideranças comunitárias que fazem parte dessa grande família do turismo capixaba. Por favor, sobe aí. Conceder a palavra a um dos organizadores para que faça o convite à Sociedade Capixaba em nome de toda a organização. Boa tarde, público presente, boa tarde aos telespectadores, boa tarde às excelências, obrigado pela oportunidade de falar. Nossa corrida vai ser dia 14 de dezembro, ali na área do Parque da Prainha, com largada e chegada no mesmo local. O percurso é 8 quilômetros, vai passar ali pelas praias de Vila Velha, percorre o Morro do Moreno, e a gente vai ter algumas atrações no pós-corrida, a gente vai ter chopp, vai ter churrasco, vai ter samba DM, e é a segunda edição da corrida da Polícia Penal Protevix. Nosso maior patrocinador é a Protevix. Então, é uma corrida com tema policial, mas que cabe a toda a população, a família capixaba. Boa tarde a todos. Importante também falar da importância para o turismo local, que vai ser para essa corrida, né? Porque vai movimentar muito o comércio e turismo ali da região, que teve uma recente reforma ali no Parque da Prainha, né? Então, alguns pontos estão sendo ponto de comércio e turismo. Obrigado por vocês terem vindos. Com certeza, qualquer evento esportivo, ele é gerador de emprego e de renda. As pessoas que vêm participar, eles vêm um dia antes, eles almoçam nos restaurantes, eles abastecem os carros, compram um artesanato, conhecem os locais de visitação. Então, toda e qualquer iniciativa favorável ao desenvolvimento do turismo no Estado do Espírito Santo, essa comissão tem o dever, a obrigação de estar divulgando e acolhendo. Então, voltem sempre, todas as vezes que vocês fizeram algum movimento, né, algum projeto nesse sentido, vocês podem contar com a gente. Tá? E muito obrigado pelo convite. Nós vamos todos, eu, a deputada Janete, todos aqui estão convidados para a gente fazer a corrida junto com vocês. Tá legal? Obrigado. Passamos à ordem do dia.
Vamos deliberar sobre a participação dos membros dessa comissão, indicando nomes para como membro titular e suplente do Conselho Estadual de Turismo. Nós não vamos definir agora, em razão do número de projetos que nós temos aqui, mas eu gostaria só de consultar a deputada Janete como vota e nós encaminharmos para o governo sobre esses dois nomes que nós temos que definir. Pois é, nós vamos definir o nome ainda. Tá? Não tem problema não, eu só acho que é importante que seja dentre, né, eles, dos nomes representando a comissão? Isso. Ah, tá. Ok, sem problema algum. Voto favorável. Tá. Então, eu voto favorável também, fica aprovado. Deliberar sobre a audiência pública na região turística Costa dos Imigrantes, no estado do Espírito Santo, município de Anchieta, a ser realizada data a definir, proposta pelo deputado Coronel Wellington, com voto da deputada Janete Sá. Acompanho o vosso pedido. Então, fica aprovado também essa segunda deliberação. A terceira deliberação é deliberar sobre a reunião extraordinária dessa comissão no mês de dezembro, em data a definir, para receber a Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Motocicletas Customizadas para apresentar a exposição itinerante da história da motocicleta. Como voto a deputada Janete Sá. Favorável. Então, fica aprovada também as três deliberações. Passamos agora à análise de mérito dos projetos de leis anteriormente distribuídos. Nesse momento, na forma regimental, por se tratar de matéria de minha autoria, passa a presidência à deputada Janete Sá e solicito que conduza a votação. Ok. Bom, na presidência, nós também vamos estar fazendo agora a relatoria dos projetos que são de autoria do deputado Coronel Wellington, razão pela qual eu assumo a presidência. Vamos relatar o projeto de lei de número 905/2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, que confere ao município de Santa Leopoldina o título de capital capixaba do gengibre. Hoje, o Estado do Espírito Santo é protagonista na produção não só nacional, mas também mundial de gengibre, tendo uma produção média anual de 60,5 toneladas por hectare, e essa produção, em sua maioria quase que absoluta, vem do município de Santa Leopoldina. O gengibre é uma planta de origem asiática que teve grande adesão no estado do Espírito Santo e na década de 70 ele chega ao município de Santa Leopoldina e começa a ser cultivado ainda de maneira experimental na comunidade de Boqueirão do Thomas. Com os resultados positivos, os produtores difundiram a cultura do gengibre na região, levando oportunidade e riqueza para o município. No início da década de 2000, o processo de produção foi tecnificado com a chegada de uma empresa de exportação e os produtores se especializaram com novos conhecimentos, levaram os produtos de melhor qualidade ao mercado, que garantiu por muitos anos o título de melhor gengibre do mundo, que vem do Espírito Santo. Atualmente, o Estado detém essa maior produtividade e, assim, reconhecendo que o município de Santa Leopoldina ele merece o título de capital capixaba do gengibre, nós vamos estar prestando, através do deputado Coronel Wellington, que traz essa propositura, essa justa homenagem. Em face das ações expedidas, eu concluo a proposição, nos termos que ela foi redigida, por sua aprovação do projeto de lei, em questão acompanhado dos pareceres da Comissão de Justiça e da Comissão de Agricultura. Favorável. Eu gostaria de saber se o deputado gostaria de discutir a matéria. Então, tendo voto favorável do deputado, lógico, o projeto é dele. Com o nosso relatório favorável, a matéria está aprovada. O segundo projeto, também de autoria do deputado Coronel Wellington, é o de número 202/2025, que acrescenta item ao anexo 1º da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Vila Velha o título de capital estadual do surf. Relato a proposição legislativa. O objetivo desse PL em análise é oficializar a vocação natural do município de Vila Velha para a prática do surf,
fortalecendo o turismo esportivo e impulsionando a economia local e promovendo o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o esporte e para projetos sociais relacionados ao tema. É importante destacar que o município conta com diversas praias, que também são conhecidas como os picos pelos surfistas, que são utilizados para a prática do esporte, dentre as quais cabe menção a Pompeia, Ilha das Garças, por sinal, Pompeia fica em frente à minha casa, Ilha das Garças, Coral, e é verdade, viu? Porque eu vejo surfista lá direto. Agora, então, está uma daneira, porque o mar está bravo. Eles gostam mais bravo. Quanto mais bravo, melhor. Ilha das Garças, Coral do Céu, D2, Barrão, Praia do Buraco e Avalanche. Quanto a essas duas últimas praias, ressalto que as ondas do Avalanche foram, por muitos anos seguidos, considerada a maior onda do Brasil. E quanto à Praia do Buraco, essa será palco de uma etapa do Mundial que tem previsão para ocorrer no final de novembro. Em face às razões expedidas, concluo que a proposição, nos termos que se acha redigida, não padece de vício de inconstitucionalidade, razão pela qual nós vamos estar dando a continuidade da tramitação e relatando pela aprovação do presente projeto de lei em questão, acompanhado do parecer da Comissão de Justiça. É assim que relato, coloco a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Coronel Wellington. Pela aprovação. Eu acompanho, matéria aprovada. Terceiro projeto, também de autoria do deputado Coronel Wellington, é o 218 de 2025, que acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Vitória o título de capital estadual da corrida de rua. A proposição legislativa é de autoria, como disse, do deputado Coronel Wellington e tem por objetivo, em análise, oficializar a vocação natural do município para a prática da corrida de rua, fortalecendo o turismo esportivo, impulsionando a economia local e promovendo o desenvolvimento de políticas públicas. Em face às razões expedidas, concluo que a proposição, nos termos que ela se acha redigida, ela se encontra dentro da formalidade técnica e sem vício de constitucionalidade. No mérito, relato pela aprovação do projeto de lei em questão. E coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto o deputado Coronel Wellington. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho, claro, o nosso relatório, matéria aprovada por 2 votos. Passo a relatar o projeto de lei de número 245 de 2025, de autoria do deputado Coronel Wellington, que reconhece o beach tênis como modalidade esportiva no âmbito do Estado do Espírito Santo. A proposição, ela tem por objetivo destacar a prática esportiva que hoje é reconhecida internacionalmente pela Federação Internacional de Tênis como uma de suas disciplinas. O beach tênis é originário da Itália, sendo criado no final da década de 90 por uma opção ao tênis tradicional, aproveitando a necessidade de atividade durante o verão. Pode-se dizer que o sucesso do esporte está atrelado à sua facilidade em praticá-lo, permitindo que as pessoas de todas as idades executem. Hoje o Estado conta com inúmeros centros de treinamento específicos para a prática do esporte também, como os capixabas nas principais rankings mundiais da competição. Em face às razões expostas, concluo pela aprovação da proposição, juntando a ela o parecer da Comissão de Justiça. É assim que relato e coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Coronel Wellington. Acompanho, Vossa Excelência. Nosso voto é favorável. A matéria está aprovada por 2 votos. Passo a relatar o projeto de lei de número 11 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio histórico e cultural e imaterial do Estado do Espírito Santo o jogo de bocha. O jogo de bocha tem origem remota na antiguidade, com indícios históricos datados de 7.000 anos antes de Cristo. Ele começou na Turquia e também foram encontrados vestígios em tumbas faraônicas que datam de 3.500 anos antes de Cristo. Assim, o jogo de bocha vem atravessando gerações, havendo registros concretos de sua prática também no berço da civilização ocidental, Grécia e Roma. No Brasil, o jogo decorre da influência da colonização italiana no final do século XIX, tornando-se extremamente popular
após a sua difusa ação em São Paulo e também na região sul do país. No Espírito Santo, os primeiros registros do jogo de bocha remontam à região de Venda Nova do Imigrante e também sob forte influência da imigração italiana, não poderia deixar de acontecer nos municípios de influência da imigração italiana, espalhando posteriormente para quase todos os municípios. As regras do jogo de bocha são simples, o que permite a participação de pessoas de todas as idades e também sob diversas condições físicas. Na década de 70, o esporte foi incorporado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, rendendo a primeira medalha na história dos Jogos Paralímpicos no Canadá em 1976. Portanto, o jogo de bocha é um jogo democrático que aceita jogadores de todas as idades e de diversas condições físicas, propiciando o desenvolvimento da coordenação motora, concentração e contemplando também a uma atividade física. Em face às ações pedidas, nós vamos estar relatando a presente matéria pela aprovação, acompanhada dos pareceres da Comissão de Justiça e da Comissão de Cultura e Comunicação Social. É assim que relato e coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está em votação. Como vota, deputado Coronel Wellington. Acompanhe, Vossa Excelência. Eu vou acompanhar o nosso relatório. A matéria está aprovada na Comissão de Turismo. Eu agora passo novamente a presidência para o deputado Coronel Wellington para poder prosseguir os trabalhos, tendo em vista que tem matéria de autoria dele, mais de relatoria do deputado Zé Preto. Nós agradecemos a presença da senhora Berenice Tavares, que sempre está presente aqui também. Ela tem assiduidade aqui em 100% das reuniões, e do senhor Luiz Felipe Ximenes, presidente da Abrajet, que sempre está conosco em todas as reuniões também. Nosso muito obrigado, agradeço a deputada Janete pela contribuição. Vamos passar a fazer a relatoria de um projeto de lei 231/2024, autoria da deputada Janete Sá, que cria a rota turística da Torta da Capixaba, no estado do Espírito Santo. A matéria foi protocolada no dia 26 de abril de 2024, lida no expediente da sessão ordinária dia 29 de abril de 2024. Oportunidade que recebeu o despacho determinando a remessa às comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. Logo em seguida, o projeto foi distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça, dando o parecer pela legalidade, constitucionalidade e todas as formalidades presentes. Presente proposição em sua justificativa, a autora do projeto visa destacar a torta capixaba, que é um prato que representa a identidade cultural e histórica do Estado do Espírito Santo, sendo uma tradição que perpetua entre diferentes gerações no seio familiar do Estado. A iniciativa mostra tecnicamente relevante e adequada, considerando que a torta capixaba é reconhecida como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. E a institucionalização de uma rota turística contribui para o fortalecimento de políticas públicas para fortalecer o turismo. Nesse sentido, diante do exposto e relatado, nós concluímos pela aprovação do presente projeto de lei, recomendando aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Turismo e Desporto é pela aprovação do projeto de lei número 231/2024, de autoria da deputada Janete Sá, com a emenda substitutiva sugerida pela Procuradoria-Geral e acolhida pela Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o projeto em discussão no âmbito da comissão. Não tendo quem queira discutir, eu coloco em votação como voto da deputada Janete Sá. Voto com a propositura, com relatório. Eu também, obviamente, voto como relator com a propositura. Fica aprovado o projeto no âmbito da Comissão de Turismo. Projeto número 246/2024, de autoria do ex-deputado Lucas Escaramuça. Dispõe sobre o Programa Estadual de Polos Gastronômicos de Revitalização Econômica Local e da outras providências. A matéria foi protocolado dia 6 de maio de 2024, lida no expediente da sessão ordinária dia 7 de maio de 2025. Antes de ser encaminhado às comissões, o projeto foi analisado pela Procuradoria acerca da análise prévia dos aspectos constitucionais, legais, jurídicos e da técnica legislativa. Manifestaram favoráveis. Logo em seguida foi designado para que viesse para a Comissão de Turismo para nós apresentarmos o relatório. Essa proposição estabelece que a Secretaria Estadual de Turismo será responsável pela coordenação do programa, contando com a participação de entidades representativas do setor, como o SEBRAE, Sindbares, Abrazel, no âmbito de um comitê consultivo.
Entre outros principais objetivos, destacam a valorização de vocações locais, o incentivo a investimentos, promoção de festivais, encontros gastronômicos e culturais, a divulgação turística, a segurança dos espaços, a preservação estética e funcional das áreas contempladas, etc. Portanto, diante de todo exposto e para nós não delongarmos mais, nós concluímos pela aprovação do projeto de lei em epígrafe, recomendando aos nobres pares dessa comissão pela aprovação do projeto de lei número 246, de autoria do ex-deputado Lucas Escaramuça. Eu coloco o nosso relatório em discussão no âmbito da Comissão de Turismo. Não tendo quem queira discutir, coloco em votação, como voto da deputada Janete Sá. Eu acompanho o relator. Acompanhando o relator, por 2 votos favoráveis, fica aprovado no âmbito da Comissão de Turismo a presente lei. Projeto de lei número 473/2023, autoria do deputado Bruno Rezende, que acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Guaçuí o título de capital simbólico do Espírito Santo no advento de sua data ou festa magna. A matéria foi protocolada em junho de 2023, lida no expediente da sessão ordinária de 12 de junho de 2023, oportunidade que recebeu despacho determinando remessa às comissões em Comissão de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Logo em seguida, o projeto foi encaminhado a essa comissão para análise. Então, o projeto prevê a concessão do título da capital simbólica do Estado do Espírito Santo, a sua data magna do aniversário do município de Guaçuí, reforça a valorização da memória e identidade local, além de incentivar a promoção turística e cultural do município. Transferência simbólica da sede do governo na data magna, ela busca aproximar a administração estadual da local, valorizando as tradições do interior dos municípios. Ante o exposto, nós considerando a sua relevância e o impacto positivo para o turismo, nós concluímos pela aprovação, motivo pelo qual nós recomendamos aos pares dessa comissão que aprove a presente matéria. Portanto, nós colocamos em discussão no âmbito da Comissão de Turismo a presente proposição. Não tendo quem queira discutir, colocamos em votação com o voto do deputado Janete Sá. Eu acompanho o relator. Acompanhando o relatório, por 2 votos favoráveis, fica aprovado no âmbito da Comissão de Turismo e Desporto a presente proposição. O penúltimo projeto de lei número 628/2024, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, cria o programa Conhecendo o Espírito Santo para estimular escolas públicas a desenvolver atividades que promovam o conhecimento dos pontos turísticos do Estado do Espírito Santo. A matéria foi protocolada em 24 de outubro de 2024, lida do expediente da sessão de 25 de novembro de 2024. Foi encaminhado às comissões de Justiça, Educação, Turismo e Finanças, e nós entendemos, assim como a Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. O projeto veio, então, à comissão, e essa iniciativa busca estimular as escolas públicas a realizarem atividades pedagógicas voltadas para o conhecimento dos pontos turísticos. Cabe aqui ressaltar que nós fizemos a indicação ao governo do Estado do Espírito Santo para que faça a inclusão da matéria referente ao turismo na grade curricular. Então, isso é muito importante, porque nós precisamos conhecer, ninguém ama o que não conhece. Então, é preciso de conhecer o Espírito Santo para que nós possamos potencialmente ser os divulgadores das nossas potencialidades turísticas, nossos destinos turísticos aqui no Estado, tanto para o público interno do Estado, quanto também para pessoas de outros estados. Então, além de despertar o interesse dos jovens pelo turismo local, a iniciativa fortalece a identidade regional, fomenta o sentimento de pertencimento e contribui para a formação dos cidadãos conscientes quanto à preservação ambiental. Antes de todo exposto, nós concluímos pela aprovação do presente projeto, Leonardo, se você assim concordar, né, e orientamos e indicamos a aprovação desse presente projeto no âmbito da Comissão de Turismo e Desporto. Coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação com o voto do deputado Janete Sá. Eu acompanho o relator. Acompanhando o relator, por 2 votos favoráveis, fica aprovada a presente matéria no âmbito da Comissão de Turismo. Para o último projeto, projeto de lei 504/2024, o deputado licenciado Tiago Hoffmann cria no Estado do Espírito Santo a rota do Vale do Guarani, município de Muniz Freire. A matéria foi protocolada dia 4 de setembro de 2024, lida no expediente da sessão do dia 5 de fevereiro. Foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, Turismo e Finanças, foi aprovado pela sua constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa.
e visa a criação de uma rota do Vale do Guarani, que é de suma importância para consolidar a região como destino turístico, ampliando a visibilidade dos atrativos locais, fortalecendo a economia por meio de geração de emprego e renda, especialmente em setores como hospedagem, restaurante, artesanato e serviços em geral. Portanto, no âmbito da comissão, nós indicamos e orientamos todos os membros dessa comissão pela aprovação da presente matéria de autoria do deputado Tiago Hoffmann. Coloco a matéria em discussão no âmbito da comissão. Não tendo quem queira discutir, coloco em votação como voto do deputado Janete Sá. Eu acompanho o relator. Acompanhando o relator, fica aprovada por 2 votos favoráveis à presente matéria no âmbito da comissão. Esse é, meu filho. Cadê? Só um ponto. Deixa isso para frente. Deixa para frente, só vai atrasar muito. Tem 5 ali ainda. Passa a presidência para a deputada Janete Sá para fazer a relatoria do último projeto, então. Não está na pauta, mas eu gostaria de trazer essa matéria para a pauta, que é com relação ao projeto de lei de número 297 de 2004, que declara patrimônio natural e turístico do Estado do Espírito Santo o Monte H, localizado entre os municípios de Itapemirim e Piúma. É uma briga danada local, mas diz que o Monte H é só de Piúma, não é uma briga que tem lá. Bom, o presente projeto de lei tem por finalidade declarar o Monte H, situado entre os municípios de Itapemirim e Piúma, como patrimônio natural e turístico do Estado do Espírito Santo. O Monte H é um dos mais importantes símbolos naturais do litoral sul capixaba, destacando-se pela sua formação geológica singular e pela beleza natural, cênica que compõe a paisagem da região. O local atrai turistas, esportistas, peregrinos e admiradores da natureza, sendo amplamente reconhecido como um ponto de referência cultural, ambiental e espiritual. Além de seu valor ecológico, o Monte H exerce papel fundamental na promoção do turismo sustentável, contribuindo para o fortalecimento econômico das comunidades locais e para a valorização do patrimônio natural do Espírito Santo. Do ponto de vista jurídico, a proposição não apresenta vícios de constitucionalidade ou legalidade, estando em conformidade com as normas de competência legislativa estadual. Dessa forma, considerando sua relevância ambiental, paisagística e turística, eu voto pela aprovação do projeto de lei de número 297 de 2024, reconhecendo o Monte H como patrimônio natural e turístico do Estado do Espírito Santo. É assim que relato e coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, submeto à votação. Deputado Coronel Wellington, por gentileza, que é o autor da matéria. Voto com Vossa Excelência. Eu também acompanho, matéria aprovada por 2 votos favoráveis. Devolvo a presidência ao deputado Coronel Wellington, para prosseguir com os trabalhos. Assim concluímos as votações previstas para hoje. Existem ainda 5 projetos ali. Como o deputado Zé Preto não está presente, e em razão do horário que nós temos que dar continuidade à reunião, nós vamos dar sequência à reunião. Hoje temos a satisfação de receber, está sentada aqui conosco, a senhora Renata Agostini Vescovi, assessora técnica da Diretoria de Sebrae do Espírito Santo. Renata vem apresentar sobre o Polo Sebrae de Turismo de Experiência, uma iniciativa que apoia empreendedores e destinos capixabas na criação de vivências autênticas, que valorizam a cultura, a gastronomia, o artesanato e o modo de vida das comunidades locais. O turismo de experiência é uma tendência crescente em todo o país. Ele fortalece a economia regional, amplia o tempo de permanência dos visitantes e cria conexões genuínas entre o turista e o território. O Polo foi criado para ser um importante instrumento para qualificar o setor, fomentar a inovação e posicionar o Espírito Santo como um destino diferenciado no cenário nacional. Seja muito bem-vinda, Renata, e agradecemos a sua contribuição como esta, na Comissão de Turismo e Desporto. E também estamos recebendo também a senhora Silvia de Paula, não é isso? É gerente adjunto de atendimento do Sebrae Vitória, que vai nos falar a respeito do movimento O Centro Tem, Só Vem, que a partir da união das associações dos comerciantes do Centro Vitória, o CDL, Sindlojas e o Sebrae,
ficou estabelecido o desafio de reposicionar a imagem do comércio do centro da cidade de Vitória por meio de promoção dos produtos da identidade cultural e histórica da região, como diferenciais competitivos e atrativos para moradores, turistas e visitantes. Seja muito bem-vinda também, senhora Silva. Agradecemos a sua contribuição na comissão e a casa sempre será sua. Parabéns pelas ações desenvolvidas no centro de Vitória. Então, nós gostaríamos de disponibilizar a palavra à senhora Renata para fazer as suas considerações. Quero pedir desculpas, mas eu preciso sair, porque eu tenho compromisso e sequer almocei ainda. Então, por isso que eu não vou ficar, mas depois eu vejo as gravações do que vocês apresentaram. Muito obrigada. Obrigado, deputada Janete, pela contribuição, pela presença, pela relatoria e pelos votos favoráveis a todos os projetos que se passaram aqui. Agora sim. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado, Coronel Wellington, pelo convite, né, por nos receber o SEBRAE aqui nessa casa tão importante que tanto trabalha também para o turismo. Né. Obrigada também pela oportunidade de falar do polo, do trabalho, né, que o SEBRAE vem fazendo dentro da temática de turismo de experiência. Agradecer também aqui nossos parceiros do SEBRAE, amigos do turismo, né, todos aí trabalhando para realmente colocar o Espírito Santo dentro, em destaque no cenário nacional. E aí, assim, antes da gente falar um pouquinho do polo, eu queria falar assim, um pouco do turismo de experiência, né? Por que o turismo de experiência está tão em alta? Na verdade, assim, viajar é uma característica, é um desejo intrínseco ao ser humano. Né? As pessoas sempre buscam viajar por vários motivos. Para lazer, para negócios, para cura, enfim. Quando a gente olha as pesquisas aí de empreendedorismo, o desejo de viajar ele surge sempre entre os 3 primeiros desejos das pessoas. E inegável também a relevância do turismo para a economia do país. Né? O turismo ele é um segmento que ele perpassa por outros segmentos. A cadeia produtiva do turismo, quando a gente olha, é realmente uma cadeia bastante extensa, né? E isso demonstra realmente a relevância desse setor para a economia. E aí, como o SEBRAE, ele atua no desenvolvimento dos pequenos negócios e no fortalecimento, por isso a nossa atuação tem sido tão forte e tão presente nos últimos anos no turismo. Mas, assim, a atividade turística, quando também não orientada, não pensada, não estruturada de uma forma que traga sustentabilidade, ela pode trazer alguns problemas e alguns malefícios para os destinos. Né? A gente vê um movimento aí muito grande na Europa de overtourism, de pessoas que realmente levam para esses destinos um certo prejuízo, que é o contrário do que se espera. Ao invés de deixar recursos, de contribuir para a economia, elas acabam criando um transtorno para a economia, para a população local e até mesmo prejuízo, gerando lixo, né, causando danos no patrimônio. E aí, ao longo do tempo, pode ir dando enter. E aí, ao longo do tempo, o perfil do turista tem mudado. Né? O turismo ele tem ido além desse movimento tradicional, desse fluxo muito grande de pessoas, e o perfil do público tem mudado. E aí, o turismo de experiência, ele ganha força. Ao contrário do turismo tradicional, do turismo convencional, né, onde existia um certo até turismo de massa, onde as pessoas, simplesmente os turistas, eles passavam pelos pontos turísticos para tirar fotos, para fazer o seu registro, hoje, com o turismo de experiência, ele traz uma conexão maior do turismo com aquele local, com aquela comunidade, um compromisso maior até mesmo de transformação, como a gente vê aí numa tendência do turismo regenerativo, né? Que ele, ao contrário do turismo de massa, ele contribui para a revitalização e para o crescimento, né? Para uma regeneração mesmo daquele destino. E aí,
a gente vê algumas tendências naturais, né, algumas tendências atuais, muitas dessas pautadas depois da pandemia, né, onde o turista, onde as pessoas, elas mudam o seu hábito e aí elas tendem a valorizar mais o ser do que o ter, gastam mais tempo com seus familiares, estão ali mais próximo do meio ambiente, desfrutando da natureza. E aí a gente tem algumas tendências ali dessa aproximação. Um estudo realizado pelo Polo tem demonstrado que realmente essas tendências elas estão cada vez mais se consolidando e comprovando isso na prática. 86% o Polo realizou uma pesquisa em todo o Brasil, foram ouvidas mais de 1.000 pessoas e 86% dessas pessoas realmente buscam as experiências, buscam os produtos de experiência como o fator decisivo do destino que eles vão viajar. As experiências hoje, elas ganharam uma relevância na escolha do destino e nas atividades que esses turistas vão fazer. Outro dado interessante, 67% buscam momentos de relaxamento e de interação com a natureza. Outro ponto forte, né, outro ponto que confirma essas tendências mundiais. E aí, 57% querem passeios na natureza, ligados ao ecoturismo, um ponto muito forte para o turismo do Espírito Santo. Né, nós temos aí nossos parques, o Parque Nacional do Caparaó, temos os nossos parques estaduais, temos o agroturismo, que realmente busca e fortalece essa relação com a comunidade. Porque o turista, ele quer cada vez mais fazer parte daquele destino. Ele não quer simplesmente visitar. Ele quer, de certa forma, fazer parte daquela comunidade, estar em contato com aquela comunidade, criando maiores momentos de interação. Bom, mas assim, como fazer o turismo de experiência acontecer na prática? Né? Existem até um dos trabalhos... Pode ir passando. Um dos primeiros trabalhos do Polo foi realmente a gente identificar quais eram os fundamentos e quais os elementos necessários para se criar um produto de experiência. Né? O Sebrae, ele tem, por sua natureza, contribuir para o fortalecimento dos pequenos negócios. Então, quando a gente começou a estudar quais eram os elementos que precisariam ter no turismo, num produto de experiência. E aí a gente tem alguns elementos chaves, como interação com a cultura local, né, sempre muito forte, sempre muito um ambiente muito rico para que essa troca acontecesse. O estímulo aos sentidos, né, você despertar o olfato, a visão, o tato, o paladar, são coisas que criam conexão dos turistas com aquele território. As atividades participativas, é o mão na massa, é ele fazer, ele vivenciar. A questão da personalização, cada vez mais as pessoas querem ser exclusivas, querem se sentir valorizadas, então a personalização num produto de experiência é fundamental. As práticas sustentáveis, né, muito ligada à responsabilidade social, à responsabilidade com o meio ambiente. Aprendizado e transformação. Muitas pessoas hoje viajam para a cura, né, não é só visitar. Muitas pessoas procuram ali alívios, né, para suas doenças, tanto físicas como emocionais, e o turismo de experiência proporciona isso. E o storytelling, não adianta você ter esses recursos se você não tem uma narrativa bem feita, bem estruturada, bem elaborada, que repasse todos, de uma forma muito positiva, obviamente, que repasse todos esses elementos. Né? E aí a gente tem vários recursos, né? Patrimônios históricos, a biodiversidade, as tradições, as pessoas dos locais, um conhecimento específico que aquele território tem, ou a gastronomia, que é inegável a relevância da gastronomia como um produto turístico. Mas, assim, hoje o turismo de experiência ele é mais como e não o que, né? Mostrando bem essa integração. E aí, para a gente ter, claro, uma diferença entre o que é o turismo convencional e o que é o turismo de experiência, no turismo convencional, o turista ele simplesmente observava, enquanto que no turismo de experiência, ele está mais ativo, ele participa ativamente daquele território. No turismo convencional, havia pouca integração, ela não era uma integração
mais genuína com a cultura local, enquanto que no turismo de experiência há uma integração significativa entre o visitante e aquele destino, aquela comunidade. No turismo tradicional, os turistas eles pulavam de atrativo em atrativo para registrar uma foto. E no turismo de experiência, ele é mais contemplativo. As pessoas buscam ali mais uma observação, mais uma conexão emocional e um aprofundamento. Um exemplo para a gente diferenciar o que é uma atividade turística e o que é um produto de experiência, basicamente, são 3 exemplos muito práticos que a gente vê. Né? Por exemplo, às vezes, só assistir um pôr do sol não caracteriza necessariamente um turismo de experiência, uma atividade de experiência. Agora, se nesse pôr do sol você acrescenta elementos de integração, de contemplação, como uma música, uma declaração de poema, você começa a criar recursos e subsídios para criar essa conexão. Da mesma forma, um passeio de bicicleta. Pegar uma bicicleta e passear pela orla, ok, é uma atividade turística. Mas se você consegue colocar elementos que tragam envolvimento, despertem os sentidos, que tragam uma conexão com o local, você começa a colocar produtos de experiência dentro dessa atividade. E aí, falando do polo, né, acho que foi importante fazer essa contextualização, até porque a gente precisa, é muito sutil, às vezes, o turismo convencional do turismo de experiência. O sistema SEBRAE, é apoiador de pequenos negócios e atento aí às mudanças da economia, ele tem, por uma estratégia nacional, eleger segmentos que são fundamentais para a nossa economia, e ele elege um estado dentro da rede, né, dentro dos estados da federação. Ele elege um estado que tem expertise naquele tema, para que ele cada vez mais se aprofunde nesse tema e crie conteúdos, soluções e inteligências para abastecer os outros SEBRAEs do Brasil inteiro de informações e de soluções para atender o pequeno negócio, que é a nossa razão de ser. Então, em 2023, o Espírito Santo ele foi eleito, né, o Polo SEBRAE de Turismo de Experiência. E aí, vou passar um vídeo rápido aqui do que é explicando um pouco do que é o Polo. Está sem som. Mas, enfim, continuando. Das expressões que são marcas da nossa história. Transformar cada visita em uma experiência onde se pode sentir e se emocionar sendo o protagonista da sua própria viagem. Enriquecer a diversidade da oferta turística de maneira qualificada. Isso é turismo de experiência. O Espírito Santo abriga na cidade de Venda Nova do Imigrante o Polo SEBRAE de Turismo de Experiência. Estamos olhando para o futuro, buscando tendências de mercado e nos inspirando em casos de sucesso. Nosso polo de experiência vai ser um espaço para desenvolver metodologias e soluções conectadas com as demandas e necessidades do setor em todo o Brasil, com toda a inteligência produzida, sendo pautada na inovação. O polo irá consolidar informações cruciais para a estruturação e promoção de experiências turísticas memoráveis, aplicáveis em todo o território nacional. O Espírito Santo foi escolhido para liderar as atividades do Polo SEBRAE de Turismo de Experiência, depois do sucesso no desenvolvimento de experiências que valorizam e preservam a cultura e tradições das comunidades locais. Juntos, o SEBRAE e seus parceiros tornam os destinos e os pequenos negócios mais competitivos, impulsionando o desenvolvimento em âmbito local, regional e nacional.
Polo Sebrae de Turismo de Experiência. Viva essa experiência! Bom, então, assim, esse trabalho, ele é um trabalho que ele realmente ele é construído a várias mãos. Nós temos uma governança, né, dentro do sistema Sebrae, composto de 8 estados, de oito estados. E esses estados, juntos dos demais, né, e dos demais parceiros, a gente vem trabalhando, estudando e desenvolvendo essas soluções. É um trabalho extremamente colaborativo, participativo e que muito nos orgulha, porque a gente consegue colocar o Espírito Santo dentro do cenário nacional, num tema extremamente relevante para o turismo, né, e fortalecendo assim o nosso posicionamento também como turismo, né, dentro do Brasil. E aí, assim, por que o Sebrae Espírito Santo? Né? Acho que a nossa história contribuiu muito, né, a nossa atuação contribuiu muito para que fôssemos eleitos, né, polo de referência. O Espírito Santo ele tem uma tradição muito grande no agroturismo, nós somos capital nacional do agroturismo, que eu acho que é um motivo de muito orgulho para nós capixabas, né? A gente realmente faz a diferença dentro desse segmento, né? A gente trabalha com outros, temos a Rural Tours, que foi uma feira especializada, que também merece destaque, temos os produtos de IG, né? Produtos de indicação geográfica também muito forte. E o Polo, ele tem, pode passar, ele tem algumas entregas. E aí, o projeto ele começou em 2023, né? Hoje, no final de 2025, a gente entrega, não só para o sistema Sebrae, mas para os empreendedores, vários instrumentos, várias informações sobre a temática do turismo de experiência. Entre eles, alguns estudos de inteligência falando sobre o turismo de experiência, falando de cenários, não só cenários futuros, mas o perfil do turista, como montar. Fizemos uma jornada de atendimento para o sistema Sebrae, né, uma jornada com uma metodologia de atendimento para todos os empreendedores no Brasil, utilizando essa metodologia. Ela tem basicamente 6 passos, né, que vai desde identificar a situação atual do empreendimento, desde a olhar para o mercado antes de fazer um produto de experiência, né. Ao longo do tempo, nós fomos vendo que formatar o produto era a parte mais fácil. Difícil era vender esse produto, colocar no mercado, colocar o empreendedor dentro do pequeno negócio, que para aí sim dar sustentabilidade para esses empreendimentos. Não adianta a gente ter um produto que o mercado não assuma, que não entenda como relevante e que o turista consuma, né? Então, o nosso olhar para o mercado, ele foi sempre uma das nossas premissas, e aí a gente olha primeiro para o mercado para depois identificar os gaps e ter produtos formatados ali com mais eficiência. Temos um autodiagnóstico, uma outra preocupação nossa foi também não só criar soluções aplicáveis pessoalmente, mas também de uma forma digital, para que a gente pudesse realmente atingir o máximo possível de empreendedores, e aí a gente tem uma trilha digital que começa com o autodiagnóstico. Pode passar. E aí a gente tem também alguns conteúdos, alguns e-books que são extremamente fundamentais, né, para essa atividade, como, por exemplo, o storytelling. Pode passar. A gente tem alguns cadernos de cases também demonstrando como são quais são as boas práticas do storytelling, como montar um bom storytelling. A gente tem casos de sucesso também, temos 5 videoaulas, né, em 5 capítulos. Então, assim, essa proximidade aí com o digital, essa facilidade que o digital nos coloca de estar em vários lugares, ela também nos faz, né, poder apresentar temas relevantes, né, e, por exemplo, o arco da história aplicada ao turismo, que vai ajudar toda essa questão da formatação do storytelling, como contar história, colocando o storytelling na prática. Estamos lançando também uma websérie. Essa websérie ela vai trazer casos inspiradores para que os empreendedores possam realmente identificar possibilidades e se inspirar para criar os seus produtos.
Outra coisa também, dentro dos estudos, a gente está buscando, alguns estudos que nós fizemos em 2023, agora em 2005, com outro olhar mais maduro sobre o tema, nós estamos revisitando algumas coisas, né, alguns temas, atualizando alguns estudos e pesquisas. Dentro dessa questão da inovação, uma das coisas muito disruptivas que o Estado está apresentando, que o Polo está apresentando, é uma inteligência artificial que fala de turismo de experiência. A LIS, né, a nossa inteligência, que aí vai, o sistema Sebrae, né, utilizando a inteligência artificial para o atendimento, a gente busca essa ferramenta para o turismo de experiência, numa forma mais focada. A LIS vai estar lá na COP30, né, o que eu acho que é um motivo de orgulho para nós, ali falando de turismo de experiência para o Brasil e para o mundo todo. Temos também agora uma trilha virtual dentro da loja Sebrae. Existem vários, um caminho a ser seguido pelos empreendedores, né, que desejam aprender e buscar, obviamente, alguma introdução no assunto, porque nós entendemos também que a construção e o olhar do produto de experiência com o mercado é uma relação muito particular de cada empreendimento. Então, o atendimento presencial, ele também continua muito forte, né? Essas consultorias, esse olhar, essa mentoria para cada empreendimento, descobrindo o que ele tem de diferencial competitivo, ainda é uma coisa muito forte dentro dessa metodologia. E aí a gente não podia deixar de falar da sede do Polo. Quando a gente começou a falar sobre inteligência, sobre conteúdo, um desafio muito grande que a gente teve, que a gente recebeu, inclusive da diretoria aqui do Espírito Santo, era assim, tá, isso é muito bom, mas e na prática? Como é que a gente tangibiliza isso? Como é que a gente torna isso material? Como é que a gente traz isso para a realidade do pequeno? E aí, nós fizemos em 2023 um primeiro piloto de como que seria formatar um produto de experiência. E aí, a partir de todos aqueles elementos, nós fizemos a Casa Nostra. Nós fizemos o produto Casa Nostra, testamos o produto Casa Nostra dentro da Rural Tours, em condições muito limitadas, né, de recursos, estávamos dentro de uma feira. Mas, naquele momento, a gente viu que nós tínhamos um bom produto, né? Nós conseguimos criar condições ali favoráveis para a partir da realidade, a partir da cultura do Espírito Santo, da história de imigração italiana do Espírito Santo, nós conseguimos realmente criar esse elo e essa conexão com os visitantes. Isso nos deu a certeza de que nós tínhamos um bom produto, que ele iria contribuir não só como benchmark, como um caso de sucesso e de inspiração para outros produtos, para a formatação de outros produtos de experiência, mas também contribuir com o Espírito Santo, com o turismo de Espírito Santo sendo um produto âncora. E aí, eu vou soltar um vídeo, por favor, que foi o primeiro, eu não sei quem daqui já foi na Casa Nostra, lá em Venda Nova. Gostaram? Ai, que bom. E aí, esse aqui foi o... Você consegue passar o vídeo? Esse aqui, pode até tirar o som se você quiser, ou abaixar. Agora pode tirar o som. Então tá bom. Tá. Pessoal, então assim, para quem foi na Casa Nostra esse ano, dá uma olhada como é que foi o primeiro ano, né? A gente trabalhou ali com montagem de feira, né? Não tínhamos uma narrativa muito estruturada, não tínhamos a curadoria que a gente tem hoje de peças.
depois de 2024, de 23, né, que nós fizemos esse ensaio lá na Rural Tours, a gente, em 2024, resolveu ousar mais, e aí demos para o produto, pode passar o vídeo, demos para o produto turístico de experiência Casa Nostra, um local aí agora bem estruturado, mais profissionalizado, com relação à curadoria, melhor narrativa, melhor storytelling. Ai sera nari mele sayette tu sayado ados tu cor ingrato chiudi stiette famelo po adolo. Bom, e aí, assim, nós evoluímos muito de um ano para o outro, né? Conseguimos melhorar bastante a narrativa, melhorar o produto. Hoje, o nosso desafio em 2026, esse ano, né, 2025 e 2026, é realmente consolidar o produto Casa Nostra como um produto âncora, né, que o Espírito Santo merece ter, né, para trazer o turismo e valorizar ainda mais a região. Né, valorizar a cultura italiana. A sede do Polo, ela é uma sede agora também que ela passa a receber visitas de benchmark nacional. Né, além dessa questão comercial, a gente ainda tem, obviamente, o comprometimento de repassar todo o conhecimento técnico, né, e toda a inteligência e toda a orientação para se ter um produto de experiência que a gente acredita que contenha, né, os elementos e que ele realmente traga competitividade para os pequenos negócios. Né, queria agradecer mais uma vez muito a oportunidade. O Sebrae está à disposição, né, através dos seus pontos de atendimento, dos colegas. Aqui no QR Code tem a página do portal, onde também tem várias soluções, vários conteúdos, e o Sebrae está à disposição. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Nós que agradecemos as informações, a apresentação. O Turismo Capixaba agradece, em nome de todas as instituições. O turismo é sempre maior do que todas as instituições. Não existe uma instituição que é maior do que o turismo. Então, todas elas em rede trabalham para que juntos nós possamos construir essa política pública. Sem vaidades, né? Porque tem algumas instituições que acreditam que ela seja mais importante do que a outra. Não existe isso. São as ideias, é a construção coletiva, as várias mãos dessa política pública. Então, muito obrigado, senhora Renata. Como representante do Sebrae do Espírito Santo, vir aqui fazer essa apresentação para a comissão, para a sociedade capixaba, nesse produto que chama turismo de experiência. E esse turismo de experiência nós acreditamos, porque hoje as pessoas querem ir lá tirar o leite da vaca, querem ir lá e colher a fruta, querem ir lá e realizar o diálogo, contar piada e escutar as piadas e os causos, né, os causos junto com a comunidade, realizar pequenos trabalhos e etc. Então, parabéns, nós acreditamos nessa atividade, tanto é que nós mais uma vez reforçamos que a Comissão de Turismo e Desporto está à disposição para toda e qualquer novidade, sugestão, cobrança, que nós possamos juntos construir justamente a política pública, não a política partidária, mas a política pública que nós entendemos que é suficiente e necessária para o Estado do Espírito Santo. Tá bom? Nós concedemos aí a palavra à senhora Silvia. Ela é representante de um projeto que chama O Centro Tem, Só Vem. Então, muito nos alegra uma iniciativa como essa, pavimentada pela Associação dos Comerciantes do Centro de Vitória, CDL, Sindilojas, Sebrae. Então, ficou estabelecido esse desafio e ela veio aqui apresentar para a gente. Lembrando que, enquanto muitas rotas turísticas são criadas e não têm a estrutura, eles já foram criados com a estrutura e com a organização desses institutos, dessas instituições, por pessoas que entendem que a revitalização e a transformação do centro turístico em rota, o que nós já apresentamos formalmente na Assembleia perante todos os deputados, vai fazer diferença para as pessoas. Então, parabéns à senhora e todos que direta e indiretamente contribuíram para esse grande evento, grande ação do turismo capixaba. Com a palavra, senhora.
Muito obrigada, deputado. Quero agradecer a oportunidade da gente estar podendo apresentar esse projeto. Agradecer a presença dos parceiros aqui, temos diversos parceiros desse projeto aqui presente, e agradecer a presença de todos. O Centro Tem Só Vem partiu de um trabalho, como o deputado bem falou, conjunto, né? O turista ele gosta de ter opções, né? Não adianta você querer fazer um único atrativo. Então, a união das instituições é que está tornando esse projeto viável e possível, começando pela Associação dos Lojistas do Centro, que nos procuraram no início do ano. Presente aqui o Rodolfo Rodrigues, que ele é da FEMICRO e também é presidente da associação, o Sidney, que é um empresário, Sidney Ferreira, um empresário do centro e bastante atuante também. E aí os nossos parceiros todos presentes, Sindiloja, CDL, Senac, na presença aqui do Bruno, né, Bruno? Mais um parceiro nosso. E aí, pessoal, a proposta nossa com o Centro de Vitória é o turismo a fim de impulsionar também o comércio, né? O trabalho do SEBRAE é sempre voltado para os pequenos negócios e a gente pretende, com esse projeto, unir o turismo histórico do Centro de Vitória e os empreendedores que lá estão. E aí, pode passar, por favor. Entre a Bahia de Vitória e o seu patrimônio histórico, o centro é encontro. É fé, é arte, é diversão. Então, o centro já possui isso tudo, né? É movimento, é cultura, procissão, samba, igrejas, museus, cafés, bares, restaurantes tradicionais. Isso tudo a gente encontra no centro de Vitória e o Porto de Vitória. Comércio pulsante, ainda em atividade, portanto, gente em trânsito. À noite, samba, música ao vivo, dão o tom boêmio. Aqui começa o carnaval, o sambão do povo e os blocos de rua que terminam na Rua Beira-Mar. Tudo junto, num dia só e lugar para viver nossa cultura intensamente. Isso é o Centro de Vitória, o Centro Histórico de Vitória. Por favor. E aí, pessoal, pensando em divulgar o centro, o nosso objetivo foi, como eu falei, colocar o comércio aliado ao turismo para a gente poder desenvolver esse território. A Renata bem colocou que o SEBRAE escolheu alguns territórios para a gente poder atuar fortemente na parte de turismo. E o Centro Histórico foi um dos territórios escolhidos pelo SEBRAE. Pode passar, por favor. E aí tudo começou com essa logomarca, ou com esse slogan, né? O Centro Tem Só Vem, que a pedido, como eu falei, dos empresários, queria impulsionar o Centro de Vitória a fazer uma divulgação direcionada. E aí criamos, né, a marca e a logo, o Centro Tem Só Vem. O centro tem aquilo tudo que a gente falou, né? É só ir, é só vir que vai encontrar isso no centro. Fizemos uma campanha junto com os empresários, junto com o comércio, junto com as instituições, pode passar, por favor, e foi muito bem recebida. Os empresários, os comerciantes, os lojistas aderiram muito a essa campanha. A gente tem um café de negócios, que nós já vamos para o 9º café de negócios, isso tudo impulsionado pelos empresários. Esses encontros eles são realizados com os empresários. É muito interessante porque esse café ele começa 7:45 da manhã e ele termina às 10 da manhã, porque a gente sabe do compromisso que os empresários têm com seus negócios. E ele lota. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais, mas aqui a gente mostra as fotos do café. Por meio desse café a gente consegue divulgar todas as ações e todas as propostas que esse projeto tem. E o engajamento dos empresários, das instituições do centro é muito bacana. Eu queria que você voltasse, por favor. A gente faz oficinas orientando os empresários como é que eles usam a hashtag O Centro Tem Só Vem, como é que eles divulgam seus produtos, como é que eles divulgam seus negócios, divulgando o Centro de Vitória. Fizemos várias oficinas e eles o tempo inteiro divulgam os seus negócios e os seus produtos por meio dessa campanha. Fizemos o festival gastronômico. Nos momentos dos cafés, a gente consegue divulgar os produtos dos empresários. E aí, deputado, eu gostaria até de entregar para o senhor, eu não sei que o senhor conhece, passa para mim, Renata. Eu acredito que vocês tenham recebido. Nós fizemos, né, em conjunto, mais um mapa do centro, né, não é o primeiro, mas esse mapa precisava mostrar os principais pontos históricos do Centro de Vitória, bares, restaurantes, hotéis,
hotéis e a parte toda do distrito criativo e cultural que o centro tem. E esse mapa está fazendo um grande sucesso, ele está sendo atualizado online e vamos partir para a segunda impressão agora, né? A gente fez uma primeira impressão esse ano e estamos fazendo a segunda impressão ainda esse ano. Então, isso aqui são tudo ações que foi desenvolvida por esse grupo de instituições e pela reunião com os empresários. Pode passar, por favor. Aí estão, como eu falei, nós fizemos 9 edições, perdão, a 9ª vai ser realizada agora, dia 18 de novembro, estão todos convidados. Por ser o último encontro de café, a gente vai realizar à noite, para ser mais um encerramento desse ano, vai ser lá no Mercado da Capixaba, dia 18 de novembro, depois vamos disponibilizar o card. Então, vocês podem ver que está sempre lotado, e são nesses encontros, como eu falei, que a gente decide as ações, que a gente coloca as propostas, que a gente apresenta as ideias e que os empresários aderem a essa união. Como eu disse, uma média de 60 empresários em cada encontro. No último, nós tivemos 85. Então, a nossa adesão junto aos empresários do centro está sendo muito bacana. Pode passar, por favor. E aí eu vou falar de algumas ações, ou principais ações que a gente desenvolveu, pessoal, e tudo esse ano. Começou tudo em março desse ano, tá? Realizamos o primeiro festival Gastronomia da Samba. A Renata falou de turismo de experiência, o centro também tem as suas experiências, e é isso que a gente quer potencializar, e potencializar os empresários para que eles possam mostrar isso ao seu turista. E esse festival fez muito sucesso, nós tivemos quase 40 mil pessoas em 3 dias de festival. É interessante que os empresários do centro, no começo, ficaram muito receiosos se ia dar certo, se ia dar samba. E, com certeza, o próximo festival, que está previsto para março do ano que vem, eu acredito que todos os empreendimentos serão do Centro de Vitória, porque foi muito bacana. E samba tem tudo a ver com o Centro de Vitória, o berço de samba está lá, né? A principal escola de samba, no sentido de que foi que surgiu o samba no Estado, foi por meio da Piedade. Fizemos o projeto Sebrae Turismo Acelera Bares e Restaurantes. Então, assim, o festival teve a participação dos principais bares e restaurantes do centro. A gente tem alguns bares e restaurantes famosos, com experiência, tradicionais e muito bacana de ser conhecido, como o Oca, Casa de Bamba, o Bar da Zilda. Nós temos o Bar Santos, no centro, lá na Vila Rubim, com 98 anos de existência. Então, assim, a gastronomia é muito forte no centro de Vitória, por isso que o festival também fez tanto sucesso e esse nome encaixou tão bem. E aí o projeto de bares e restaurantes que o Sebrae desenvolve, e vamos fazer também o ano que vem, é no sentido de potencializar essas instituições para que elas possam melhor atender o turista, atender o seu cliente e servir um produto de qualidade. Pode passar, por favor. A gente fez contratação de influencer, está aqui no canto o Matheus Simões. O Matheus, ele já apresentou 2 vídeos para nós e está previsto mais 6 ainda esse ano. O centro tem muita coisa a ser mostrado. Nós estamos chegando no final do ano, o comércio, como eu disse, é pulsante. E a gente comemora o Natal lá com um evento de Natal muito legal, que nós vamos por 3ª edição esse ano, que eu vou falar um pouquinho à frente. A gente está criando o Walk Tour, foi muito legal. A gente caminhou pelo centro de Vitória, junto com guias de turismo, está aí o Léo, o presidente do Sindicato dos Turistas, e agências de turismo. Inclusive, no centro de Vitória, nós possuímos a agência de turismo, que está sendo atendida pelo Sebrae. E nesse Walk Tour, a gente andou pelo centro, mostrando não só os pontos turísticos. A nossa proposta é unir os pontos turísticos com os empreendimentos que existem no centro. Como falei, nós temos cultura e arte, empreendedores fortíssimos lá que podem ser visitados e precisam e querem ser visitados, estabelecimentos comerciais. Aqui é uma cafeteria no centro, onde ele mostra cafés especiais, ele faz degustação de café especial. Então, assim, o centro inclusive proporciona isso. Então, nós temos promovido o Walk Tour a fim de propor roteiros para essas agências, e graças a Deus a adesão está sendo boa, e eles estão vendo que o centro ele pode fazer todo um Walk Tour, todo um roteiro, com o tempo que o turista tem de 2 a 3 horas no centro de Vitória, e é pouco.
E aí, a gente tem muita percepção do que o centro faz. Tudo que nós fizemos esse ano foi tudo assim, vamos fazer, mas porque a gente acha que o centro é isso, a gente acha que o centro é aquilo, a gente acha que o centro precisa. Então, contratamos uma empresa de pesquisa para falar para nós o que é que o centro efetivamente tem. Qual é o perfil das pessoas que procuram o centro de Vitória? Qual é o perfil do visitante do centro de Vitória? Qual é o perfil do turista que procura o centro de Vitória? Essa pesquisa ficou pronta e nós vamos apresentar a toda a sociedade no dia 2 de dezembro, no Mercado da Capixaba. Também estão todos convidados. Vamos fazer uma apresentação exclusiva para a imprensa pela manhã, no dia 2, e à noite para toda a comunidade. E as informações que nos chegaram são surpreendentes. A empresa, a consultoria que nós contratamos, ela vai jogando aos poucos para a gente as informações, e cada coisa assim, é muito interessante. Vou falar algumas coisas para vocês que eu lembro de cabeça. O Centro de Vitória possui mais de 30 empreendedores de tatuagem. O Rodolfo está ali me ajudando. Obrigada, Rodolfo. E a gente não sabia, 38 empreendedores atuam no Centro de Vitória com tatuagem. O Centro de Vitória tem um estabelecimento, uma loja de calçados, que, salvo engano, ela é eu brinco, tudo que é muito antigo, eu falo que é de 1920. E essa loja é de 1920. A principal, isso aí. Fora outras informações, essa pesquisa ela tratou sobre violência, ela tratou como é que o morador vê o centro. Então, assim, ela vai ter muita base para todo mundo que quiser trabalhar o Centro de Vitória com projetos. Essa pesquisa vai estar disponibilizada para todo mundo. Pode passar, por favor? E aí, o movimento foi crescendo e houve a necessidade de criar um Instagram, né? Mas a gente precisa ter instituições que assumam o projeto, né? O SEBRAE ele é um dos parceiros. Então, a Associação dos Lojistas do Centro está assumindo esse Instagram e outras ferramentas digitais criadas. Nós lançamos o Instagram, nós não, a associação, semana passada, quarta-feira passada, e, salvo engano, nós devemos estar hoje com quase 1.600 pessoas seguidoras, assim. Tudo a gente está divulgando do centro no Instagram. E o jornal O Capixaba é um jornal online do Centro de Vitória que se propôs gratuitamente, gostou tanto do projeto, que está fazendo também, criou uma página exclusiva para o centro e divulga todas as ações do Centro de Vitória também na sua página. Pode passar, por favor. E aí, como eu disse, nós vamos, mais uma ação do projeto, nós vamos para o 3º evento de Natal do Centro de Vitória. O SEBRAE imitando o Gramado, e a gente não tem vergonha nenhuma de falar, nas nossas janelinhas, né, lá do prédio do SEBRAE do Centro de Vitória, a gente apresenta espetáculos natalinos, corais, orquestras, e a gente começou isso sozinho no ano de 2023. O SEBRAE fez esse evento sozinho, em parceria com a Prefeitura, sempre a Prefeitura parceira do SEBRAE, até pela infraestrutura necessária. Mas esse ano, pode passar, por favor, nós vamos realizar o Natal do Centro. O SEBRAE fez a apresentação sempre uma semana na janela do SEBRAE. Esse ano, nós vamos ter a nossa apresentação, que é de 15 a 19 de dezembro, nas janelas do prédio. Mas, de 28 de novembro, começa o Natal no Centro de Vitória com o Parque Moscoso, onde a Prefeitura faz o lançamento de toda a iluminação, chegada do Papai Noel. O SEBRAE vai estar presente lá também com as casinhas para os empreendedores poderem comercializar seus produtos, da mesma forma que a gente faz na Praça do Papa. E o Natal do Centro vai até 28 de dezembro, pessoal. E aí, ações da Prefeitura Municipal de Vitória, o SEBRAE, como eu falei, a FAFI com apresentações, o SESC é um parceirão, além dela ter todas as atividades lá no Teatro Glória, o SESC, o Palco SESC, que vai patrocinar novamente as apresentações do prédio do SEBRAE, Projeto Zeppelin, o Mercado da Capixaba, o Triplex Vermelho. Então, são um conjunto de parceiros que estão fazendo o Natal no Centro de Vitória, que tem diversão para todo mundo e durante o mês todo. E toda a programação vai estar detalhada naqueles canais, além do portal SEBRAE. Pode passar, por favor. E aí, um movimento, um propósito e diversas ações, né? Planejamento para 2026, já estou encerrando. A segunda edição do Festival Gastronômico, não temos como não deixar de realizar. Ações promocionais, pelo menos 6 ações promocionais em datas comemorativas. Já definimos a primeira, que vai ser março para abril, com a Páscoa.
envolvendo o comércio, fazendo promoções para os comerciantes e para os lojistas. Vamos mais, no mínimo, 9 edições do Café Centro em Foco. Vamos potencializar as redes sociais do movimento para Facebook, TikTok e outras mais. Vamos realizar a quarta edição do Natal de Encanto Centro. Vamos promover roteiros turísticos. A Renata falou do turismo de experiência, de natureza, e o Centro de Vitória possui trilhas maravilhosas ali pela Fonte Grande e pela Gruta da Onça, onde você vê toda Vitória, e já é promovido de maneira bem incipiente pelos empreendedores. O Sebrae vai apoiar e divulgar essas trilhas e novos walk tour. Mais uma edição do Acelera Turismo, Bares e Restaurantes, porque é um projeto que deu certo. E vamos começar também, quando a coisa começa a dar certo, as pessoas nos procuram, isso é muito legal. Lá no centro de Vitória possui o setor de óticas, né? A Rua 7, quando você chega naquela região, é um polo de ótica fortíssimo. Vamos trabalhar com o pessoal de ótica também, fazendo um acelera com eles e muito mais. Pode passar, por favor? Teria um videozinho, mas eu acho que eu falei bastante, eu agradeço. A gente espera vocês sempre no centro. Esperamos esse apoio com o Centro de Vitória. O Centro de Vitória, eles não gostam que fala que o centro vai ser revitalizado, só é revitalizado quem já morreu. O centro tem que ser requalificado. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e agradeço mais uma vez, deputado, não só a oportunidade, mas a parceria de todas as instituições nesse projeto. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a senhora Silva e a senhora Renata por ter feito as palestras, né, em 2x, não fizeram de 1x, era em 2x, por conta das nossas limitações com o tempo, né? Mas dizer que, mesmo assim, não perdeu a qualidade das informações, pelo contrário, ela obrigou a gente a ficar muito atento para a gente não perder nenhuma informação. Então, Posso fazer uma pergunta a ela? Se a senhora aguardar um pouquinho, pode sim. É rapidinho. Tá. Então, assim, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, a senhora está trazendo essas informações referente ao que está acontecendo na nossa capital. Não é nem revitalizar, a senhora falou muito bem, é requalificar o que já é de qualidade. E nós temos a certeza que o poder público precisa fazer a parte dele, porque os empreendedores estão fazendo a parte deles, porque as pessoas que moram ali também têm interesse em que esse produto chamado turismo, ele seja efetivado no centro. Eu estudei no colégio americano, estudei no colégio salesiano, e eu sempre andava por ali afora. Então, praticamente, Vitória só existia ali da Mesbla, antiga CIA, até praticamente a Vila Rubim, Rua 7, ali que era o centro comercial, movimentação e tal. Então, quando vocês vêm aqui trazer uma proposta dessa, realmente, dona Silva, é de dar os parabéns para vocês, né? A gente gostaria de colocar o gabinete que nós trabalhamos à disposição, tanto do Sebrae, quanto esse projeto para trazer esse turismo de experiência, quanto também desse empreendimento do centro, da rota turística do centro, através de todas essas instituições que fazem parte, para que o nosso gabinete seja um local em que vocês possam reunir, possam utilizar para vocês fazerem as reuniões de vocês, tenham ali como uma extensão do projeto de vocês nas suas instituições, né? Nós tivemos a oportunidade de apresentar 3 projetos em relação ao centro. O primeiro foi com relação ao Mercado Capixaba, ao Parque Moscoso e ao Viaduto Caramuru, para eles serem declarados patrimônio cultural, imaterial e turístico do centro de Vitória. É muito importante a gente estar antenado sobre todas essas situações. E a arquitetura do centro é uma arquitetura muito bonita, então precisa realmente ser restaurada. Então o governo precisa de entrar com recursos, já que o Estado nota A em capacidade de pagamento, precisa dar essa parcela de contribuição com vocês, né? E desde já também, dentro de algum projeto que vocês tenham, eu não sei se essas instituições, vocês criaram uma associação ou algo semelhante, para nós colocarmos lá o registro de utilidade pública, favorecer inclusive a captação de recurso público para que isso aconteça. Então, parabéns para vocês, e já nos colocamos à disposição dentro das emendas parlamentares que são destinadas para a gente ajudar vocês nesses projetos.
assim como também o desenvolvimento do turismo através de algum projeto, algum programa que vocês possam estar elaborando e construindo a várias mãos, não é? Então, a gente agradece também a presença do Rodolfo, da FEMICRO, que está presente. Muito obrigado, Rodolfo. O Sidney Ferreira, Associação Comercial do Centro de Vitória, presidente, muito obrigado. Tenha sempre a liberdade de vir aqui quando quiser, tá bom? Antes de... Você me conhece há muitos anos. Antes de encerrar, depois vamos fazer uma observação. Há um lugar que a Berenice senta, a gente sempre tirar o microfone. Mas antes de encerrar, eu vou submeter a apreciação do colegiado. Antes de encerrar, obviamente, nós vamos ouvir a Berenice e depois, posteriormente, passar para a Cida. Ela quer fazer um convite em nome de várias entidades que também promovem o turismo de experiência na região de Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo, né? Então, como muito aguardado, com a palavra a senhora Berenice. Obrigada! Não, até na sua fala também, você até colocou alguma coisa voltada à questão do Estado do Espírito Santo, né, do governo do Estado. Porque eu achei... por que o governo do Estado não está aqui nesse processo, aqui nesse material, né? A Prefeitura de Vitória também, que é a capital, né? E é importante também vocês colocarem turismólogos no meio também, que o turismólogo ajuda... o Ângelo falou para eu falar dos turismólogos. Que ele estava reclamando ali que só ia falar em turismólogo. Tem que falar em turismólogo. E a importância dos turismólogos. Aqui tem vários turismólogos aqui hoje. Não tem só eu, não. Tá? Então, é importante também o turismólogo, vocês também chamarem turismólogos. O SEBRAE tem turismólogos lá dentro, né? Então, é importante o turismólogo também participar desse processo e o governo do Estado tem que estar presente e a Prefeitura também, né? Eu acho que é importante. Só não estão presentes no folder, no mapa, por causa de autorização para impressão, tá, Berenice? Eu falei com o Forrec e não tinha tempo hábil e ele precisava levar para a área de comunicação. Mas nos próximos terá e também no online. Tá? Tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura, porque a gente tinha um evento que a gente precisava imprimir o mapa. Então, a gente preferiu não colocar sem autorização deles. Mas são parceiros fundamentais em todos os projetos. Quanto aos guias de turismo, convidados constantemente... Não estou falando de guias, estou falando de turismólogos. Perfeito. Nós temos eles tem que ter o guia, quadro. porque o guia é importante também, mas o turismólogo também é importante. Perfeito. Ele, inclusive, faz parte das nossas consultorias. Eles estão conosco. Com certeza. Sempre. Com certeza. Eu concedo a palavra a algum dos senhores e senhoras que queiram fazer alguma observação. A gente Coronel, deixa eu só ser objetivo antes de passar para a Cida e explicar a Berenice que o SEBRAE hoje, eu sei que a Renata abordou muito bem ali, tem um polo de turismo e lá tem turismólogos. Inclusive, o coordenador do núcleo de turismo é o Leandro Tononi e tem mais 2 turismólogos lá apoiando ele nessa questão. Esse projeto, às vezes nós colocamos com muita ênfase uma obrigação do governo municipal e estadual de iniciar qualquer processo. Mas essa é uma ação iniciada pelo SEBRAE, pelo Polo do Turismo e também com a Silvia lá no centro. E dentro dessa situação, isso é um programa de guiamento, Berenice. Claro que os turismólogos estão envolvidos, o Sindicato dos Guias de Turismo do Espírito Santo também está envolvido, é parceiro junto com o SEBRAE. Todos os dois. Berenice, agora eu estou falando, calma aí. E aí tem a FEMICRO, o Sind Lojas, o CDL, tanto o CDL Jovem quanto o CDL, além do Sistema FEComércio. Nós temos aqui o Bruno Emílio e o Sistema FEComércio Sesc Senac, além das associações lá no centro, em relação a isso. Claro que os turismólogos são importantes, mas não é só o turismólogo. E o guiamento, ele é feito de várias mãos, com todos os segmentos do comércio, com todas as ações nesse sentido. É só um esclarecimento, Coronel, porque o turismo não é feito só de gestão pública, é feito também da iniciativa privada e diversos segmentos. Obrigado, Coronel. E Leonardo Lares é o presidente da BBTU Espírito Santo. Sim.
Cida, com a palavra para fazer o convite. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Sou de Afonso Cláudio, sou Aparecida Breda, turismóloga também, empreendedora, idealizadora do projeto Turismo Social Comunitário, que é o Circuito Turístico Ribeirão de Empreendedores. Tá? Segue lá no Instagram, Circuito Ribeirão. Uma comunidade que um trabalho idealizado com 9 comunidades. Começou com 6 empreendedores, hoje a potencialidade turística é enorme, com mais de 120 potencial. Temos rampa de parapente, um turismo de experiência magnífico, que no dia 30 de novembro convido todos vocês a estar participando de uma caminhada ecológica em prol do hospital da nossa cidade para arrecadar lençóis. Tá? A inscrição é você chegar com um lençol para ajudar o hospital. Aí a caminhada será no circuito, passando por alguns empreendimentos, que é o Circuito Ribeirão de Empreendedores, que são 120 potencialidade turística. E lá a gente vai estar passando pelos empreendimentos, chegando até na rampa de voo livre, que é uma experiência incrível, um pôr do sol incrível. Vai estar lá, quem quiser fazer um voo de parapente também, viver essa experiência que é única. Então, Afonso Cláudio, muitas belezas naturais e mais informações no Instagram. Muito obrigada. 30 de novembro. Tá? Obrigado, Cida, pelo convite. Nós sabemos que existem pessoas que fazem acontecer. Você é uma delas, no interior, onde nós temos várias limitações, e essas limitações não são justificativas para vocês não fazerem nada. Então, parabéns para você e todos os parceiros fazerem as coisas. Aí, antes de qualquer tipo de crítica e a gente colocar obstáculo nas coisas, nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta fazer a suposição e querer que as pessoas façam o que nós temos que fazer. Então, vamos fazer a nossa parte para depois, em conjunto, sem criticar ninguém, porque nós temos nossas limitações também, a gente, as várias mãos, construir esses projetos que estão sendo demonstrados aqui à sociedade capixaba. Última observação, antes de nós fecharmos. Agradecer a Silvia e a Renata, tá? Nós mulheres somos empreendedoras, né? A gente faz uma ação pensando em 9, né? Somos a maioria lá fora, a minoria aqui dentro na liderança. Então, o turismo de experiência gera renda, lazer e qualidade de vida às famílias. Esse turismo comunitário, ele é uma ação assim que além da agricultura também gera renda. E as famílias, os filhos estão continuando o trabalho dos pais. Obrigada. Ok, obrigado, Cida. Nós agradecemos ao SEBRAE, nas pessoas da Renata, da Silvia, de toda a equipe que acompanha vocês, referente aos turismólogos, aqui representado pela Berenice, aos guias turísticos apresentados aqui, tanto pelo nosso aniversariante do dia, como pelo Leonardo, Bruno também sempre presente, todos os representantes do comércio do Centro de Vitória, o presidente da associação, vocês que vêm aqui estão à disposição, a nossa comissão está à disposição de vocês para quando vocês quiserem vir. A casa de vocês, efetivamente, tem aqui como uma extensão da associação de vocês. Qualquer um projeto que vocês entenderem interessante, a gente fazer a proposta, a gente cobrar, a gente está junto, tá bom? A gente agradece também a todos os servidores da Assembleia Legislativa, da comunicação, servidores da Comissão de Turismo e Desporto, aqui representado pela Tatiana, pelo Júnior, pelo Fábio e a Vitória saiu, os servidores do gabinete, Fernando, Flavinho, que está ali, as meninas que estão ali. Nós agradecemos aos taquígrafos, agradecemos a você que tirou um momento da sua vida, vocês tiraram a sua vida para vir aqui. Um momento da vida da gente é a nossa vida, então vocês só fazem isso quando vocês acreditam no que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado a todos vocês, em especial a nossa sociedade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia. E nesse momento nós vamos encerrar a reunião, mas que nós gostaríamos de formalizar a entrega de uma homenagem da Assembleia Legislativa à senhora Renata Agostini Vescovi. Ela ficou impossibilitada de vir aqui no evento que foi realizado, e nessa oportunidade nós vamos materializar aquele momento, hoje, contando com a participação de todos vocês. Então, foi criado pela Resolução 4.241, de 2016, e concedemos a medalha Mérito Convento da Penha à senhora Renata Agostini Vescovi. Eu gostaria de convidar todos vocês aqui, nós vamos fazer a entrega, e depois convidar todos vocês para virem aqui participar dessa foto
com ela. Pode ser? Tudo bem? Então, nada mais havendo, nós declaramos encerrada a reunião da Comissão de Turismo e Desporto. Convidamos todos os senhores e senhoras para a próxima, que acontecerá no dia 18 de novembro, no mesmo horário, no mesmo local. Motivo pelo qual nós agradecemos imensamente a Deus a oportunidade de nós todos estarmos aqui. Porque se não fosse a autorização dele, nada disso teria acontecido. E nós não estaríamos aqui. Então fica encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos vocês e vamos fazer a entrega formal dessa singela homenagem à senhora Renata. Obrigado.